O produto de número real por vetor é uma operação que gera um vetor e não deve ser confundida com o produto escalar de vetores. Esta, por sua vez, ela, a partir de dois vetores, nos fornece um número real. E é esta operação que nós vamos estudar nessa videoaula. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e estou convidando você para participar dessa aventura fantástica pelo universo matemático. Vamos nessa? Nosso objetivo na aula de hoje é estudar o produto escalar de vetores. E do que se trata essa operação entre vetores? Num primeiro momento, nós temos que considerar dois vetores para fazer esse tipo de operação. Por exemplo, dado um vetor U e um vetor V, a gente consegue, se nenhum deles for nulo, a gente consegue determinar um ângulo formado por eles. Bom, suponha que esse ângulo tenha medida alfa. Então, uma maneira que a gente tem para calcular o produto escalar é fazer o produto das normas e multiplicar pelo cosseno desse ângulo alfa. Espera aí, vamos devagar então. Em termos de operações, como isso funciona? Essa operação, produto escalar de vetores, ela associa dois vetores, ou seja, dois elementos do espaço dos vetores, ou um par em V cartesiano V, e associa com o número real. Mas de que maneira? Fazendo esse cálculo aqui. O produto escalar de U por V nada mais é do que o produto da norma de U pela norma de V pelo valor do cosseno da medida do ângulo que eles formam. Para esse caso aí, você tem que ter essa medida desse ângulo formado por eles. Caso contrário, você não consegue calcular o produto escalar de U por V. Mas se você tiver as coordenadas que determinam esses vetores, existe uma maneira alternativa para você fazer esse cálculo, que é essa que eu vou passar para você agora. Se o vetor U é determinado por AB e V por CD, então o produto escalar de U por V nada mais é do que A vezes C mais B vezes D. Então essa outra maneira, perceba bem, que ela não necessita da medida do ângulo formado pelos vetores. Basta conhecer as coordenadas que os determinam. Já lá naquela primeira maneira, naquela primeira expressão, você tem necessariamente que calcular o cosseno da medida do ângulo formado por eles. Com essas duas expressões, a gente consegue fazer um bocado de cálculos. E é isso que nós vamos fazer agora no exemplo. E nosso objetivo é calcular o produto escalar de U por V representado aqui nessa figura. O software ele não usa notação com aquela seta sobre a letra minúscula, mas também é querer demais, não é? Assim já está ótimo. Então nós temos o vetor U, que ele é determinado por 3, 3, e o vetor V por 2, menos 2. E a gente tem que calcular o produto escalar desses vetores. Vamos fazer o seguinte, primeiramente a gente lembra lá da fórmula que o produto escalar de U por V é a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então a gente tem que ter esses três elementos para calcular o produto escalar de U por V de acordo com a primeira expressão. Nessa situação em particular não é muito complicado fazer isso porque logo a gente percebe que esse vetor U, pela natureza dele, que é determinado por 3, 3, ele justamente está em uma posição especial aqui no plano. Olha só essa figura. Essa figura aqui é um quadrado e o lado desse quadrado mede 3 unidades de comprimento. Note que o vetor U ele está sobre a diagonal desse quadrado e tem o comprimento da mesma. Logo, nesse caso aqui, a norma de U vai ser exatamente a medida do lado do quadrado, que é 3, vezes a raiz quadrada de 2. A gente pode fazer um raciocínio semelhante com esse V aqui embaixo. Nós temos o V também numa posição muito especial. E que posição é essa? Nós temos exatamente outro quadrado.
E esse quadrado tem lado medindo 2 unidades de comprimento. Logo, a norma desse V vai ser a medida do lado, que é 2, vezes a raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Assim, a gente já tem 2 dos 3 requisitos para se calcular o produto escalar de U por V usando aquela primeira expressão. Falta o quê? Falta a medida desse ângulo aqui. Ora, mas isso não é tão complicado você deduzir, por quê? Se o vetor U ele está sobre a diagonal de um quadrado, esse ângulo aqui embaixo é exatamente a metade do ângulo reto, que é de 90 graus. Então aqui você vai ter 45 graus só nessa medida. Fazendo o mesmo raciocínio aqui para baixo, para o V você vai ter mais 45 graus. Ora, então o ângulo que é formado por eles aqui é de 90 graus. Lá na expressão nós vamos usar o cosseno de 90 graus, mas o cosseno de 90 graus é zero. Então você vai poder calcular facinho isso usando 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes zero, que é zero. Então o produto escalar de U por V é zero. Usando aquela outra expressão, o produto escalar de U por V é 3 vezes 2, olha lá, o produto das primeiras coordenadas, mais 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Então 3 vezes 2, 6, mais menos 6 é zero.